Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Também espero poder agregar a todos, né? Nós sabemos que muitos de vocês aí se disponibilizarem a estar aqui hoje, então eu espero poder realmente contribuir de forma efetiva. Agradeço também pela participação no grupo, pelas oportunidades que nós viemos recebendo ao longo do trabalho. Espero poder continuar tendo novas possibilidades. E a cada um de vocês que estão presentes aqui hoje, então. Muito bem, como o Marco colocou, minha formação é em psicologia, né? É a formação base. E no curso de psicologia, nós geralmente a tendência é ir para aspectos voltados à doença. No curso, eu já me preocupava com questões preventivas e uma das áreas que me atraía era a psicologia organizacional e do trabalho. Né? Nossa sociedade é movida por organizações, é o nosso grande motor. Nós vivemos em organizações, seja as menores, família, escola, nós estamos constantemente em organizações. Então, qual é o trabalho que a gente pode fazer nesse sentido para promover? Para promover saúde, bem-estar, promover felicidade. Eu sei que eu trago um viés, uma questão da área humanas. A gente fez uma discussão na questão da parte econômica, da administração, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu não quero passar uma visão ingênua, porque a gente sabe aí que temos outras questões em jogo. Eu acho que está interessante quando eu converso com os meus alunos, que é muito interessante nas empresas, que haja o casamento entre a administração e a psicologia. E aqui hoje eu vi na prática, casamento acontecendo. E é muito importante realmente esse tipo de relação. No capítulo que nós desenvolvemos, o foco então foi trabalhar a questão do trabalho, mas como potencializador da saúde mental. Hoje, muitas vezes, espero que não aqui na maior parte de vocês, de nós, a gente encontra prazer, gosta do que faz, mas se nós formos a campo, a gente percebeu aqui que tem entre o público pessoas que trabalham, que estão nas organizações, quando a gente vai a campo e pergunta, as pessoas colocam que... Puxa vida, vocês já ouviram falar da síndrome de sexta-feira? Todo mundo não vê a hora que chega sexta-feira. Ou ao contrário, chega a segunda-feira, chega no domingo, já vai com pesar, já começa a dar ansiedade, uma série de outras coisas. Por que isso acontece? Então é uma discussão que a gente precisa fazer. O meu objetivo aqui é proporcionar essa reflexão. O que a gente pode fazer para que o indivíduo, e nós, inclusive, possamos trabalhar felizes. Com isso, claro, como foi colocado aí, o objetivo é alcançar a competitividade e, permeado isso, através da qualidade de vida no trabalho. Então, o foco foi trabalhar o trabalho potencializador, porque muitas vezes a gente vê na literatura, inclusive, existem muitas pesquisas a respeito, se fala muito na questão da saúde mental no trabalho, mas a gente vê os aspectos negativos, como ele adoece, e de fato ele adoece, foi colocado aí, o INSS apresenta aí grandes números, grandes indicadores, as empresas, elas têm, infelizmente, um grande potencial de adoecer a sociedade, e isso reflete no nosso sistema como um todo. Então, são questões que a gente precisa levar e começar a questionar. E aí entra um pouco a inovação, Ou reinventar. É preciso a gente reinventar, pensar. Deixa eu ver se eu sei passar aqui. Não estou sabendo. Alguns pontos que eu coloquei na minha apresentação, vou procurar trabalhar de forma sucinta, porque, afinal de contas, dá para a gente ter uma longa discussão a respeito, é envolver um pouco, bem superficialmente, a questão do trabalho, o significado dele, essa relação da saúde e do trabalho, a satisfação no trabalho, felicidade e, consequentemente, o desempenho organizacional, o desempenho competitivo. Nesse sentido, o papel dos líderes, dos gestores, dos fundadores. Então, ok, eu sei que o trabalho é importante, eu sei que ele é feliz, que é importante que o indivíduo vá feliz, é importante que eu vá feliz, mas o que eu faço nesse sentido? O que as organizações de trabalho podem fazer nesse sentido? Qual é o papel do gestor de pessoas? E outra, o gestor de pessoas, ele existe mesmo? No nosso contexto, aqui no nosso sistema brasileiro, ele existe? E considerações finais que forem pertinentes. Vamos ver se eu consigo. Quanto ao trabalho, trouxe uma frase que coloca o seguinte: diversos cientistas sociais têm definido o trabalho como uma ação transformadora dos homens, sobre outros homens e sobre si mesmos. Em essência, então, o trabalho proporciona essa transformação do nosso meio, enfim, hoje nós
vivenciamos um modelo de sociedade capitalista, que eu também não vou entrar no mérito, mas o Marco já até comentou, né, onde nós temos um tipo de contexto que proporciona uma reflexão oposta ao trabalho, ao invés de proporcionar dignidade, né, autoestima, melhoria, né, o senso de pertencimento, causa muitas vezes o oposto, ansiedade, estresse, preocupação, frente mesmo à competitividade que nós vivenciamos, né, que já foi colocado. Quanta coisa a gente tem que fazer para conseguir se manter no mercado, mas a que custo? Vale a pena? Será que a gente não precisa repensar esse modelo? Eu sei que isso traz uma série de implicações, né? É muito mais ampla, uma discussão muito maior, muito mais profunda, mas é preciso ser feito. E aí, um dos papéis da academia acontece nesse sentido e essa relação da academia com as organizações. Pensando no que eu já coloquei no início, as organizações, elas movem a sociedade. Eu acredito que, através das organizações, nós podemos proporcionar mudança no nosso sistema, juntos. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. E aí um dos papéis que ele cumpre, não é? Puxa vida, se eu não trabalho, qual é o sentido do descanso? Eu estou sempre descansando. Para quê? Né? Então o trabalho é importante nesse sentido, até mesmo na questão dos vícios, aí, outros problemas que a gente vê, problemas com drogas, né, e outros que eu também não vou entrar aqui no mérito, mas quantas coisas a ausência do trabalho causa na nossa sociedade, causa para o indivíduo, para as famílias. E também aí a necessidade em querer fazer mais, em querer, né, a contribuir de forma efetiva, mas sempre considerando a questão dos valores, que, na minha opinião, é algo que me intriga, me preocupa bastante, né? E na nossa sociedade, a gente vivencia o ter em detrimento do ser. Né? O que é mais importante? Quais são os valores? Qual é o resgate que nós precisamos fazer? Uma revisão de valores. Tenho oportunidade na academia em trabalhar com projetos de iniciação científica e venho trabalhando com os meus alunos questões nesse sentido. Sustentabilidade, né? Claro, vou pensar na sustentabilidade organizacional, mas também na sustentabilidade da nossa vida aqui na Terra. Muitas vezes a gente questiona, olha, o planeta vai morrer, né? Já ouvi muitas vezes, não é o planeta que vai morrer, pelo menos na minha opinião. A vida, gente, ela continua, ela dá um jeito. Agora, e a espécie humana? E a nossa espécie, né? Então, é uma coisa, assim, na minha opinião, emergencial, que a gente precisa realmente pensar. Com relação à saúde, trouxe aí uma definição da Organização Mundial da Saúde que coloca que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência da doença ou enfermidades, né? Então, geralmente a gente faz aquele jogo oposto. Se eu estou com saúde é porque eu não estou mal, né? E não é só isso, eu preciso estar bem, realmente, eu preciso ativo, com vontade, disponível, disposto. E no ambiente organizacional, como é que eu verifico isso? Um ambiente que há ausência de doenças. Claro que não completamente, a gente sabe disso, mas um ambiente onde as pessoas ficam bem, têm bem-estar, né? Mesmo que, vocês já viram aquele caso, a pessoa está com gripe, né? Ela podia falar, não, hoje eu não vou, que eu estou cansada, mas ela gosta do que ela faz, o líder é bom, ela vai e ela trabalha, né? Mesmo com gripe, ou qualquer outro tipo de sintoma, ela está passando mal, mas ela sabe que ela é comprometida, que ela está responsável por alguma coisa, e ela vai porque ela acredita no que ela faz. Um pouco do que foi posto para nós agora há pouco, né? Ela acredita na causa e não no sistema. É algo que a gente precisa repensar. Promoção da saúde, então, e equidade de justiça laboral e social. Isso também é uma coisa muito importante. O ambiente de trabalho, ele promove essa equidade. As pessoas têm esse senso de justiça. A empresa se preocupa, por exemplo, com uma descrição de cargos bem definida, com planos de carreiras bem definidos. Então, são coisas que precisam também ser avaliadas no processo das organizações. Então, a promoção da saúde, com ela, eu tenho meu diferencial competitivo para o negócio. Né? A partir do momento que a pessoa se sente bem, está ativa, engajada, o líder acredita nela, reconhece o trabalho, ela gosta do que ela faz, ela se identifica com o trabalho, ela produz mais. Né? Então, é algo para também verificar. Eu tive uma oportunidade de experienciar uma situação onde a empresa colocava que a funcionária não conseguia tratar bem as pessoas que iam frente ao atendimento, a funcionária não atendia bem, dava muito problema. Né? Em contrapartida, tinha uma outra funcionária da área administrativa que era muito boa, sociável, sabia muito bem o que faz. Claro que a gente sabe que tem aí preocupação com
com questões referentes à rotatividade e tudo mais no cargo, né, para não causar desvio de função, mas foi proposto em um momento para fazer essa troca de trabalho. E essa funcionária que ficava na frente, atendendo as pessoas, no primeiro momento falou, opa, né, por que eles estão me propondo ir para a área administrativa? E ficou bem aversiva, mas quando ela foi para o outro cargo, o que aconteceu? Ela se sentiu bem, ela se reconheceu, ela falou, não, eu gosto de ficar quieta, eu gosto de ficar no administrativo, gosto de fazer, não gosto de pessoas, né? Esse não é o meu... Né? Foi um reconhecimento que foi necessário aí para identificar qual era o melhor lugar daquela pessoa na organização. Então isso é uma coisa importante também, né? Qual é o meu papel nessa organização? O que eu faço? Eu faço bem feito? Eu tenho potencial para isso? Claro que isso geralmente é um papel do indivíduo, mas a organização também pode fazer esse reconhecimento e os ajustes necessários. Com isso eu tenho aí mais produtividade, a gente sabe que, como já foi colocado, a inovação ela vem em essência do conhecimento e o indivíduo produz esse conhecimento, consequentemente inova, traz melhorias aí para a organização. Retenção, isso é um dos grandes problemas das empresas, não conseguem reter os funcionários, né? O índice de absenteísmo é muito grande, aliás, de turnover é muito grande, até mesmo de absenteísmo, é diferente de outras questões, e fica aquela coisa, como é que eu faço? A gente sabe que tem custos imediatos na saída e na entrada de funcionário, né? Então, como é que eu faço para reduzir isso? Muitas vezes, um ambiente de trabalho bom, com qualidade, onde as pessoas sentem que acreditam no potencial dela, que investem. Às vezes são ações simples, né? Já tive a oportunidade também em processo seletivo em perguntar para o candidato, por que você está deixando de ganhar 10 mil reais para ganhar 3 mil? Eu busco qualidade de vida, foi a resposta. Né? Então, vocês vejam, são coisas que às vezes a gente para e reflete e pensa, nem sempre o dinheiro é o principal motor. É importante sim, né? Mas não é o principal motor. E com isso aí eu tenho um engajamento. Trouxe alguns pontos para a gente refletir aí sobre, então, essa questão de potencializar a saúde mental no trabalho. Como eu já comentei, redução do absenteísmo por doenças e acidentes, né? Redução de incidências de acidentes. Já ouviram algum caso de funcionário que coloca o dedo lá na máquina para cortar o dedo para ficar afastado? Não é? É, bom, eu não vou entrar no médico, mas enfim. Hã? E isso é um exemplo, não é simples, mas simples não, né? Mas muitas vezes a pessoa se leva ao adoecimento para ser afastada, né? Com isso, o que é que eu tenho também? Quando eu promovo a saúde, o turnover, ele diminui. Eu tenho também a diminuição no uso do sistema privativo e público, e a gente sabe, né, as incorrências que isso tudo traz para o nosso sistema. A produtividade é ampliada, aumenta. Redução de perdas por presenteísmo, não adianta estar só lá presente de corpo, né? Eu preciso estar de alma, preciso estar engajado, acreditar no que eu faço, ter responsabilidade, saber que aquilo vai acarretar em outras questões no processo, no faturamento da organização, que pessoas podem ser demitidas se eu não fizer um bom trabalho, enfim. E aí o engajamento e a retenção, como eu já coloquei. Agora, coloquei uma conta aí só para a gente pensar um pouquinho no nosso âmbito e também se colocar de forma empática no lugar do outro. Se a gente for pensar, no nosso dia, nós temos 24 horas, se bem que eu acho que aqui a maior parte, não sei, pelo menos eu penso que poderia ter 28, 30, né? Mas enfim, não dá. Nós temos 24 horas. Considerando que o nosso dia tem 24 horas, que do plano ideal, 8 horas de sono, pelo menos, 9 horas eu estou no trabalho, naquele período que a gente conhece, né, o das 8 às 5, considerando uma hora de almoço, ou tenho mais 7 horas para lazer, família, estudos. Legal, não é? Eu acho que eu estou vendo pelos sorrisos aqui que todo mundo faz a mesma coisa, que segue direitinho esse esquema. Primeira linha daquela 7 horas. Não é? Primeira linha já matou, né? Já errou. Muito bem, então aqui a questão, mas se a gente for pensar, se por um acaso essa conta estivesse certa, aí eu coloquei a questão, aonde passamos a maior parte do nosso dia? No trabalho, né? Aonde a pessoa passa o maior tempo do dia? No trabalho, nós, né, as pessoas. Então, qual é o efeito do trabalho na nossa vida em sociedade? Total. Muitas vezes na psicologia, às vezes eu brinco com os alunos que são mais inclinados para a área clínica, e eu já tenho essa questão da organização e do trabalho, eles falam, não, vou trabalhar lá, a pessoa está doente. Para com isso, vamos trabalhar com
uma prevenção, a empresa, deixar o funcionário mais feliz. Gente, quantas pessoas chegam estressadas em casa e vão lá bater no filho, e batem na mulher, né? E causam brigas no trânsito. Se eu faço um trabalho preventivo, né, através das organizações, por isso eu considero muito importante as organizações, né, porque através delas eu posso promover a saúde. Bom, aqui eu coloquei um esqueminha para a gente pensando. Então eu tenho a questão do trabalho aí, como o trabalho, algo que a gente já desde pequeno está acostumado, né, ver os pais, e é estimulado. O que você quer fazer quando crescer? Se bem que hoje em dia nem isso é muito feito, né? Mas aí também é um outro papo. Bom, com o trabalho, o que eu procuro? Me qualificar, né? Isso tudo também dentro de um plano ideal. A gente sabe que na academia tem a teoria e na realidade da organização tem a prática, né? E nessa prática existem N variáveis que precisam ser consideradas, mas colocando num plano ideal, nós temos aí a qualificação, né? Eu procuro me qualificar, aprender, treinamento, capacitar. Tenho aí também com isso aumento de responsabilidade, que é muito importante também, coisa que hoje em dia tem muitas empresas preocupadas já com a geração que vem, com a alfa, que nem está aí ainda, que está no berço, né? Como é que essa questão da responsabilidade nessa sociedade individualista, nessa sociedade que acabou, a gente acaba tendencioso ao egoísmo, né? Ficar centrado lá nos tablets, a gente estava até brincando agora, nos tablets, nos iPads, né? Como é que eu lido com isso tudo? Hoje, em especial, num ambiente altamente competitivo, onde eu preciso trabalhar em equipe, preciso lidar com pessoas. Bom, mas pensando no plano ideal e na qualificação com o trabalho, muitas vezes o que a gente busca? Um ponto lá importante, segurança financeira. Quando a gente tem uma segurança financeira, a gente se sente mais autônomo, né? A gente tem aí a possibilidade de decidir o que a gente quer, o que a gente não quer e traz outras coisas com isso. O sucesso também, né, no que eu faço, a gente procura, pelo menos deveria, né, procurar e alcançar. Quando eu digo sucesso, é tentar fazer com que o trabalho seja realmente bom, seja realmente positivo. E não só para mim, mas para a sociedade, para as pessoas com quem eu convivo. Acho que a essência deveria ser essa, em prol do bem comum e não de mim mesma, não é? O que eu posso fazer nesse cenário? E aí o respeito também, que é fundamental, é um valor, né? Lembra que eu falei no começo essa questão dos valores? É muito importante a gente ter esse resgate de valores. Muito bem. Outros aspectos importantes aí na vida do indivíduo, então, saúde, né? Sem saúde, como é que eu estou aqui hoje? Né? Como é que eu estou trabalhando? Como é que eu estou me desenvolvendo? Então, é importante cuidar dessa área da minha vida. Os relacionamentos também, afinal de contas, tem um autor, não sei se vocês já ouviram falar ou não, senão, de repente, vale a pena até conhecer, ele trabalha sobre motivação. Vocês sabem que motivação é um tema muito abordado nas empresas, é muito abordado na academia. É muito importante, é um tema assim, fundamental. Claro que precisa saber ser aplicado, também tem toda uma outra discussão. Mas nessa questão da motivação, ele coloca a importância dos relacionamentos. As relações são importantes, a influência do grupo. O grupo impacta em várias ações do indivíduo. O reconhecimento, que foi o que eu coloquei lá, né? Oh, muito bom, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você fez. Claro que um elogio não desmedido, né? Um elogio coerente, isso é muito importante. Status também, né? Afinal de contas, isso é uma das coisas que muitas pessoas pensam, eu quero, né, promoção do status, me sentir bem e tudo mais. Mas no fim, tem outras coisas, tá? Isso aí só foram alguns pontos que eu trouxe. Veio uma busca, que é a busca de cada um de nós, tá? Tem algumas pesquisas que falam o que o indivíduo quer, o que nós queremos, em essência, ser feliz. Aí a gente chega para a empresa e fala, teu funcionário precisa ser feliz. Né? E ele fala, opa, como assim? Eu preciso de lucro, né? Mas essa relação, aí está o desafio, né? Que precisa sim ser melhor pesquisado, precisa sim ser investido, porque para eu conseguir ter essa relação de ganha-ganha, onde eu sou feliz, pensa o empresário que constituiu a sua organização. Provavelmente ele tinha um ideal, ele queria alguma coisa, né? Ser feliz em essência, então é algo, uma busca aí do ser humano. Você é má comigo, né? Minha apresentação, embora ela fique mostrando tempo. Bom, tentando aí dar uma resumida. O funcionário feliz, então, eu tenho lucro maior. O que a empresa quer? Lucro, né? Mas atentem-se, o que já foi colocado, não lucro pelo lucro, né? Pela essa falta de valores, eu pensar só no dinheiro. Depois, no final, qual é o resultado disso tudo?
Então, o que a gente prioriza aí? Qualidade de vida e saúde mental. Com isso eu tenho mais resultados. Por isso que eu coloquei logo no início que é uma discussão muito mais ampla, né? Mexe em todo o sistema, é bem complexo, envolve muitas áreas, mas a gente precisa sim repensar. E isso traz implicações na nossa sustentabilidade, na continuidade da vida humana aqui na Terra. De repente eu sou um pouco drástica, né? Mas é algo para a gente pensar. Há pouco tempo atrás a gente falava de crise hídrica, né? Na escola, olha, o que a gente vivenciou há pouco tempo, né? E o que a gente está a mercê. Então, de repente, são questões que a gente fica falando, teorizando, mas que estão aí em emergência acontecendo. Alguns pontos aí sobre o trabalho, né? E como ele pode potencializar a saúde mental. Você trabalhar com disposição, alegria, sentindo que é útil, que o seu trabalho é valorizado pela chefia, são alguns pontos que eu já até coloquei. Eu vou procurar ler isso aqui mais rápido, tá? Para aproveitar em outras slides. Acordar pela manhã e não ter vontade de chorar, só de pensar de vir para o trabalho, foi o questionamento inicial, né? Sentir muito prazer e pouco incômodo em trabalhar, sendo reconhecido e valorizado. Poder vir trabalhar com prazer, se sentir bem e mesmo tendo que fazer o que não está com vontade, faz, né? Porque isso é pelo bem comum, eu sei que eu preciso fazer porque tem algo maior aí no processo. Chegar com satisfação e quando sair, se sentir provavelmente cansado, mas em quase 100% dos dias realizado e agradecido, né? Que bom, fiz alguma coisa, pude contribuir hoje de forma positiva para a minha sociedade, né? Para o meu ambiente, para a minha família. Houve um estudo aqui da equipe do GAI, que eu tive a oportunidade de contribuir, que era sobre a percepção do trabalho e foi feito com 12 profissionais que atuam na área da saúde, psiquiatras, psicólogos, pessoas com larga experiência, bem mais do que eu, e aí eles colocaram alguns pontos que eu também vou ler rapidamente para vocês, mas que são interessantes para a gente começar a refletir a respeito. Qual é a percepção? Por que eu trabalho, né? Obtenção de status e prestígio, função econômica, obtenção de rendimentos necessários, como a gente já colocou, como eu já coloquei há pouco. Manter o indivíduo ocupado, ativo. Função de contato social, permitir relações sociais. Função de sentir-se fazendo algo útil, autoexpressiva, valorização do trabalho como algo interessante e proporcionar a autorrealização. Enfim, né? A gente vê aí um olhar de pessoas que trabalham, que atuam na área e que colocam a percepção do trabalho. Qual é o objetivo do trabalho? A ideia do trabalho é essa, entre outros aspectos positivos. Mas algumas vezes já tive a oportunidade de perguntar como é que você vê o trabalho, né? Até mesmo em grupos diferentes. Muitas vezes a gente escuta, ai, não aguento, estou cansado, quero sair, né? Vou mudar de empresa e tudo mais. Então é preciso realmente repensar. Aí vem a questão, de quem é a responsabilidade da saúde mental no trabalho? Do indivíduo? Cada um de nós? Da organização? Do Estado? De cada um de nós, né? Cada um tem um pedacinho dessa responsabilidade. Não adianta ficar nessa briga, não. A responsabilidade da saúde mental no trabalho é da organização e do Estado. Ou o contrário, né? Não, a responsabilidade é do indivíduo e do Estado, ou o oposto, enfim, fica aquela briga, né? Já ouviram aquela frase de quem é a culpa e ninguém acha o culpado? Não adianta, cada um tem o seu pedacinho de responsabilidade aí nesse processo, tá? Com relação ao indivíduo, pensar nos hábitos de vida, a forma como eu cuido da minha saúde, né, em várias áreas. Na organização, as políticas que a organização proporciona, nas políticas a organização prima pela questão da saúde mental no trabalho, isso faz parte da filosofia, é algo de repente a ser revisto. As condições de trabalho, tanto físicas quanto emocionais, quanto ambiente de trabalho, o estilo de gerência, quantos gerentes, quantos líderes, quantos estudos tem a respeito mostrando, né, a importância do líder para a sua equipe, a importância do líder no ambiente de trabalho. Com relação ao Estado, políticas de desenvolvimento sustentado, políticas de distribuição de renda, acesso amplo aos bens essenciais e adequada alocação de recursos públicos. É um outro ponto aí que nós não vamos abordar, mas que é muito importante e merece uma reflexão maior.
Bom, considerando aí que eu tenho as pessoas na organização, essas pessoas, elas não trabalham só nas organizações, nós não trabalhamos só nas organizações. Embora quando a gente gosta do que a gente faz, a gente fica, como ele colocou, né, a discussão vai para casa e vai embora, né? Mas as pessoas não ficam só nas organizações, elas têm todo um contexto aí que não pode ser deixado de considerar, e inclusive é importante o equilíbrio, né? A área social, que maldade. Bom, e tudo isso influencia, o indivíduo nas organizações, eles são influenciados por todas essas questões, né? O comportamento afeta, então, a estrutura e o funcionamento da organização. Esse indivíduo, uma coisa importante aí para passar para vocês, é que tem uma área de estudo na psicologia que trabalha comportamento humano nas organizações. É uma área preocupada em entender o comportamento desse indivíduo e como ele reflete nas inter-relações que existem na organização em função aí de alcance da missão da organização. Então é uma área que precisa ser explorada. Vou tentar adiantar alguns slides. O que acontece nesse sentido? No nosso país, aliás, não digo todos, mas muitas empresas, ainda nem sabe o que é gestão de pessoas. Às vezes mal tem departamento pessoal. Tem empresas que o departamento pessoal está com carteira acumulada há 6 meses. Uma gestão de pessoas, um RH que a gente chama, recursos humanos, aí mal estruturado, fazendo um treinamento mais ou menos, uma seleção de qualquer jeito. Quanto mais uma gestão de pessoas. Então é algo, inclusive, que é importante que a organização valorize essa área, onde tenham profissionais voltados para o comportamento organizacional. Olha só um exemplo da importância disso. Chega um engenheiro, vamos ver se tem algum engenheiro aqui para me bater. Chega um engenheiro traz aí uma ideia, uma máquina nova, e ele traz a ideia todo feliz e contente, falando que vai facilitar o processo e coloca lá para os funcionários. Mas os funcionários estão acostumados a trabalhar de outra forma. Eles sempre trabalharam com outro processo, de outro jeito. O que acontece? Não foi feito um trabalho de mudança organizacional, de envolvimento com esses funcionários. Eles vão repudiar aquela máquina, eles vão estragar a máquina. Aí vai acontecer o síndrome do cachorro, né? Colocar o cachorro na frente, porque ele não vai saber usar a máquina. Enfim, por quê? Porque eu não fiz um trabalho de mudança comportamental, né? Eu não fiz um trabalho de envolvimento desse funcionário, de parceria. Aqui só para trazer alguns aspectos que sei que muitos de vocês aí já estão cansados de ouvir, mas quando eu não trabalho, então, a saúde mental, eu tenho aí reflexos. A empresa tem muito conflito, muitas vezes, poder, essa briga por poder, os funcionários muitas vezes desmotivados, né? Aí a gente nem consegue nem falar bom dia, fala, mau dia, né? Ao invés de falar bom dia, tudo bem, não, porque ela não está bem com ela mesma. Clima organizacional, liderança, afeta a comunicação, e a gente sabe o quanto a comunicação pode dar prejuízos, pode perder, né? Pode levar à falência, inclusive, e a cultura organizacional, e se a gente for, tem uma lista enorme. Aí vem um paradoxo. Os maiores problemas das organizações são as pessoas, mas em contrapartida, as soluções das pessoas, as soluções das organizações estão com as pessoas. Aí vem a pergunta, né? Onde está a solução? Nas pessoas. As organizações, elas são compostas por pessoas. Foram 2 ou mais pessoas aí que se organizaram em um objetivo, em prol de um objetivo comum, tentando alcançar uma missão organizacional. Cadê a pessoa nesse papel? Cadê o indivíduo? Né? Aonde nós estamos? Qual é o nosso papel nisso tudo? A gente esqueceu. Né? Aí, com tanta correria, com essa questão do consumismo desenfreado, a gente fica querendo comprar, ter, reter, mostrar status, né? Que é uma outra coisa que às vezes valoriza bastante, e a gente esquece do mais importante, dos valores. Então, por isso que eu coloco, é importante haver esses valores, esse resgate. Como é que tá meu tempo? Não vai falar que deu fim, né? Deixa eu ver se eu passo reto. Deu no fim, né? Aqui, por que nos últimos anos, trazendo essa questão do papel, como é que eu posso fazer para conseguir aí resultados melhores? O papel do gestor de pessoas nesse caso, tá? Porque as pessoas, elas estão sendo vistas, né, felizmente, como a parte estratégica da organização. Em 1982, houve uma publicação de um livrinho que coloca assim, Empresa Feliz. E na época, que não faz muito tempo, empresa feliz? Que isso? Né? Se algum empresário, que isso? Empresa feliz? Hoje é algo que cada vez mais vem se percebendo a importância do funcionário feliz, a importância do trabalho, né, bem feito, do trabalho com saúde mental, com qualidade de vida.
E aqui, alguns pontos para finalizar que são importantes. Necessidade de maior robustez teórica e conceitual. Então, na área acadêmica, essa parceria também é importante, até trago no slide seguinte, a parceria entre empresas e academia. Nos projetos de iniciação científica, um exemplo bobo, né? Houve um evento e o aluno queria participar do projeto. A empresa não permitiu, coisa tão simples, né? E ainda colocou que se fosse, iria descontar o dia do trabalho. E aí a pessoa está fazendo trabalho para a empresa, né? Então, qual é o meu papel nisso tudo, enquanto empresário, enquanto acadêmico? E aí, procurar coletar mais dados gerados. Vocês viram aí que a pesquisa que nós trouxemos envolviam 12 profissionais. A necessidade de mais pesquisas, de mais envolvimento. O nosso país, ele só vai crescer com pesquisa, com desenvolvimento também, não só isso, né? Mas isso é muito importante. E pouco estimulado, né? Muitas vezes não só estimulado, às vezes falta oportunidade, né? Muitas vezes eu vejo muitos alunos que querem participar do programa de iniciação científica, por exemplo, mas não conseguem, né? Por questões aí que são inerentes ao processo. Enfim, a gente precisa repensar, inclusive, em políticas, né? Políticas aí públicas, políticas organizacionais em valorização do conhecimento. Passar reto aqui. Por fim, né? Importante considerar na organização, para potencializar essa saúde mental, cada um é cada um, a gente sabe disso, né? Na teoria a gente sabe, né? Mas na prática a gente esquece. A gente quer que todo mundo seja igual, que faça o que a gente faz, não é assim? Mas cada indivíduo é único. Como é que eu trabalho com essa pessoa? Como é que eu ajudo com que ela canalize a energia dela para alcançar o objetivo da organização? Mas qual é o meu papel da organização? Qual é o papel da organização? Também procurar aí essa questão de equilibrar os processos, equilibrar o gerenciamento, equilibrar a administração, né? Ter um trabalho que eu pense no bem-estar do funcionário e também dos investidores e também dos clientes, enfim. A pessoa é um todo, eu não posso desconsiderar, a gente viu na organização, a definição da Organização Mundial da Saúde, nós somos seres biopsicossociais, não dá para desconsiderar, eu tenho que, né, sempre colocar isso em pauta. O comportamento, ele é motivado sim, por isso, inclusive, existem muitos estudos, dois grandes estudos, assim, que a gente vê bastante, motivação e liderança, né? Por que será? O valor da pessoa e a tal da dignidade humana, né? Esse resgate que é fundamental. A organização é um sistema social, como já foi até colocado, né? E ela é baseada no interesse mútuo. Então, é importante essa revisão de valores, não é lucro pelo lucro. É uma relação ganha-ganha, onde todos ganham. Eu sei que falando em teoria é fácil. Né? Volto a dizer o que eu já comentei. A gente sabe que na prática muitas questões aí estão implícitas, inerentes, mas é algo que a gente precisa repensar e inovar. Obrigada pela atenção de todos.